Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Chegamos à nossa aula de número 8, o estado intermediário no Novo Testamento, o paraíso e o Hades. Se você caiu de paraquedas neste vídeo, na descrição eu deixarei o link para a nossa playlist, para você começar a assistir desde lá da aula 1 até chegar onde estamos agora, para que haja um correto entendimento desta série de escatologia da alma. Meus irmãos, quando chegamos ao Novo Testamento, algo extraordinário acontece. Aquilo que antes aparecia nas páginas do Antigo Testamento apenas como sombras, figuras e indícios, agora ganha luz completa, clareza absoluta e explicação direta na boca de Jesus Cristo. O estado da alma entre a morte e a ressurreição, agora ela deixa de ser apenas uma percepção espiritual e se torna uma revelação nítida, sem margem para especulação humana. Se antes falávamos sobre o Seol na aula passada, como um lugar dos mortos, agora o próprio Filho de Deus nos apresenta duas realidades distintas. O paraíso, onde os justos são recebidos com consolo, e o Hades, onde os ímpios experimentam tormento consciente antes do juízo final. Essa revelação não vem de alguém que ouviu dizer, nem de um profeta tentando interpretar visões, vem de quem veio de cima, como o próprio Jesus diz, Como o próprio Jesus fala. Ele mesmo declara lá em João capítulo 3, quando diz que o Filho do Homem é o único que desceu do céu e subiu ao céu. Jesus, meus irmãos, ele não especula, ele não teoriza, ele revela o que viu, o que conhece, o que domina, o que governa. Por isso, quando Jesus fala sobre o estado intermediário, não estamos diante de opiniões, estamos diante da verdade absoluta sobre o destino da alma. É impressionante perceber que a primeira grande declaração de Jesus sobre o paraíso acontece no momento em que muitos imaginariam silêncio, lá na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus diz ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Observe a profundidade desta promessa. Jesus não diz um dia, nem depois da ressurreição, ele diz hoje. Isso destrói qualquer ideia de que a alma entra em inconsciência após a morte. Se a alma dormisse, não haveria como estar com Cristo no mesmo dia. E ele não diz, hoje estarás em descanso, mas estarás comigo. A essência do paraíso, meus irmãos, ela não é apenas o lugar, mas é a presença. Ao mesmo tempo, essa declaração revela outra verdade extraordinária. O ladrão não precisava esperar um futuro distante para ser salvo. Ele entra imediatamente na realidade da vida eterna. Ainda que o seu corpo permanecesse pendurado na cruz, ou seja, a salvação muda o destino da alma. Instantaneamente, não gradualmente. E Jesus não afirma que ele seria absolvido em algo impessoal ou dissolvido no universo espiritual. Ele seria recebido. Isso mostra consciência, isso mostra existência contínua e relacionamento.
Essa revelação ganha ainda mais força quando Paulo, anos depois, escreve sobre a experiência espiritual narrada em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ele diz assim: fui arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo deixa claro que o paraíso não é uma esperança distante, mas uma realidade presente. Alguém foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras. Quem ouve está consciente. Quem percebe está vivo. Quem recebe revelação não está em estado de sono espiritual. E Paulo nunca descreve isso como metáfora. Ele sabe o que viu, mesmo sem conseguir explicar com a sua consciência. Como que a sua consciência ali ela foi transportada. Então, meus irmãos, no Novo Testamento, o paraíso não é mais apenas um conceito, é um destino real, imediato, consciente para os justos. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 confirma isso, quando Cristo declara: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O paraíso não está vazio, está habitado, está acessível, está preparado. E Cristo é quem recebe os seus. A alma do salvo não espera num limbo, ela é acolhida, meus irmãos. Mas se o paraíso é o consolo do justo, Jesus também revela outra realidade tão verdadeira quanto a primeira. Em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 22, o Senhor descreve a condição do rico e de Lázaro após a morte. Ele diz: e morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. Essa é a descrição mais completa do Hades em toda a Escritura. Não estamos diante de uma parábola simbólica, porque Jesus nunca usou nomes próprios em parábolas. Aqui ele usa Abraão e Lázaro. Isso é revelação direta. O texto diz que o justo foi levado pelos anjos. Isso significa que ninguém que pertence a Deus entra na eternidade sozinho. Há recepção, há acolhimento, há cuidado. A morte não é um abandono para o justo. A primeira experiência da alma fiel não é escuridão, mas companhia celestial. Ao mesmo tempo, Jesus descreve o rico levantando os olhos no Hades. Ele não está adormecido, ele está consciente, ele percebe, ele sente, ele sofre, ele fala, ele suplica, ele lembra. Em Lucas capítulo 16, versículo 25, Abraão diz: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Lembrança, meus irmãos, implica identidade. O Hades não destrói a consciência, apenas revela o destino que a pessoa escolheu. Jesus também mostra que existe separação absoluta entre duas realidades. Em Lucas capítulo 16, versículo 26, ele diz: entre nós e vós está posto um grande abismo. Não existe trânsito, não existe troca, não existe segunda chance, não existe purificação posterior. A condição da alma após a morte é definitiva quanto ao destino. É temporária apenas quanto ao tempo de espera até a ressurreição e o juízo final.
Essa clareza de Jesus derruba dois erros comuns. Primeiro, a ideia de que todos vão para o mesmo lugar. Segundo, a ideia que a morte encerra a existência. A Bíblia não ensina nem universalismo, nem aniquilação da alma. Ensina continuidade consciente. O justo descansa, o ímpio sofre e ambos aguardam a ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 declara: E a morte e o Hades entregaram os seus mortos que nele haviam. Apocalipse 20, 13. O Hades não é o destino final dos ímpios. É apenas o lugar de espera até que sejam julgados e lançados no lago de fogo, como está escrito em Apocalipse 20, verso 14. Agora, meus irmãos, uma revelação preciosa do Novo Testamento é que depois da morte e ressurreição de Cristo, os justos não vão mais para o Hades. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus declara: Tenho as chaves da morte e do Hades. Ele venceu a morte, entrou no Hades e tirou o seu poder. E por isso que em Efésios capítulo 14, versículo 8 a 10 afirma que ele levou cativo o cativeiro. Os justos que antes aguardavam no seio de Abraão foram conduzidos ao paraíso celestial. A partir da cruz, quem morre em Cristo não desce, ele sobe. Paulo confirma essa verdade com uma segurança impressionante em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, quando diz: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Ele não diz descansar inconsciente, mas habitar. Habitar implica existência ativa e novamente ele reforça isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo admite que a consciência pode existir independente do corpo. Isso é estado intermediário em plena definição. Assim, meus amados irmãos, o Novo Testamento deixa claro que o estado intermediário é real, consciente e temporário. Para os justos, o caminho é morte física, seguida de presença com Cristo no paraíso, ressurreição gloriosa e entrada na eternidade final. Já para o ímpio, o caminho é morte física, tormento no Hades, ressurreição para juízo e condenação eterna. Não há confusão, não há mistério obscuro. A revelação ela é objetiva, porque vem daquele que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Por isso, meus irmãos, depois de compreendermos o ensino de Jesus, de Paulo e do Apocalipse, podemos afirmar com convicção que ninguém deixa de existir ao morrer. Quem morre continua vivo. Quem parte continua consciente e continua aguardando o grande dia em que o corpo e alma serão reunidos diante de Deus. A morte, ela não é o fim da história humana, é a continuação da existência em outro estado. E na próxima aula, nós vamos aprofundar ainda mais essa revelação, entendendo o destino final após o estado intermediário e como a ressurreição ela transforma de maneira definitiva o futuro da alma e do corpo.
Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até a nossa próxima aula, que será a aula de número 9. Se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha e até a próxima aula.